Nessa aula vamos ver sobre o planejamento das viagens do cliente. Como transformar as milhas acumuladas em viagens inteligentes, econômicas e estratégicas para o seu cliente. Bom, o objetivo dessa aula vai ser entender como identificar o objetivo da viagem para planejar a melhor emissão para o seu cliente. Quais os programas ideais para o resgate, qual a estratégia para economizar milhas, como que você vai entregar isso para o seu cliente. Bom, voltando aqui um pouquinho, o que é o planejamento da viagem? Primeiro que não existe uma viagem certa. A melhor emissão não é a emissão mais barata com a menor tarifa de milhas. É a emissão mais adequada para o seu cliente. Então, para isso, você precisa entender o objetivo da viagem, a data da viagem, o destino, a disponibilidade de datas, a disponibilidade de rotas do seu cliente, o orçamento que ele tem, o melhor uso das milhas, a quantidade de passageiros, o máximo de informação que você puder vai te ajudar aqui. E como que isso vem na prática, né? Então vamos lá. Uma viagem de férias, você precisa entender como que é essas férias dessa pessoa. É um casal, eles querem descansar, eles vão ficar para um lugar e curtir aquele lugar, ou eles estão naquele modo turista explorador, quer conhecer um monte de lugar, um monte de cidades, é uma viagem a trabalho, ele vai só bate e volta para trabalho, ou ele vai mesclar trabalho com um pouco de lazer. Lua de mel, qual é o jeito dessa lua de mel, qual o perfil dessas pessoas. Então, isso tudo conta, vai ser uma lua de mel luxuosa, vai ser uma lua de mel de exploração, então isso conta. Viagem de família, se envolve criança, o planejamento já é outro. Precisa ter em mente, quando envolve criança, coisas do tipo mercado, farmácia, talvez até hospital. Você, como agente, precisa já orientar o seu cliente que tem essa estrutura próxima ou a qual é a distância que tem do lugar. E o seguro viagem que dá respaldo em casa, sim. O plano é de intercâmbio, qual é a antecedência que precisa chegar? Quando ele precisa se apresentar no lugar, na instituição. Se é um evento, tem flexibilidade para ficar dias mais, dias menos, porque quando tem grandes eventos, costuma ter uma grande procura de passagens e de hotéis também. Então, é preciso entender toda essa dinâmica. Por exemplo, em caso de festival, qual é o principal artista que o seu cliente quer ver? Qual é o melhor dia para ele do evento? É a sexta, é a segunda, é a terça? Então isso faz total sentido você entrar no detalhe para, de fato, poder fazer o planejamento da sua emissão. Então aqui, até já entrei no detalhe um pouco dessas informações, né? Então coisas que vão além, né? A flexibilidade. Eu costumo perguntar até qual data você precisa chegar no destino e até qual data você precisa chegar de volta na sua casa. Porque isso é importante. Um exemplo que eu fiz recente. O cliente estava indo para fazer um trabalho de uma semana em Miami. Ela poderia sair a partir de quinta-feira e ela teria que estar trabalhando na segunda-feira em Miami. E aí o que a gente considera? Ela precisa chegar em Miami até domingo, fazer uma viagem tranquila, que ela estar descansada na segunda-feira. Então a gente tem quinta, sexta, sábado e domingo de possibilidades de voos para que ela chegue lá. Então saber essas informações do o que ela está fazendo lá, até que dia ela tem que chegar, quando ela pode sair, isso é importante. Bagagem, vai precisar uma, duas, só a mala de mão? Qual a classe? Essa só posso ir de executiva. Ou não, uma Premium Business já resolveria. Só um Latam Conforto. Então, isso faz total sentido para você entregar a qualidade para o seu cliente. Lembre-se, a gestão não é só economia. A gente preza pela experiência. A economia é pilar básico da gestão de milhas. Sem economia não existe gestão de milhas. E não é o propósito do trabalho gerar economia. É otimização de recurso, pensando em qualidade da experiência. Flexibilidade vale ouro, e isso é regra.
em todo o cenário do turismo. Quanto mais flexível a pessoa tiver com data e rotas, melhores oportunidades ela pode pegar pensando em economia. Por exemplo, nas milhas, isso ainda vai até além do que nas passagens pagantes, porque tem o que chamam termos técnicos de tarifas awards, que são as menores tarifas de milhas, que às vezes se jogar um dia antes, um dia a mais, 2 dias, assim, mudar a rota do aeroporto, como no exemplo de Miami, você pode chegar por Fort Lauderdale, pode chegar por Miami, são rotas que você pode considerar. Para quem sai de Goiânia, dependendo do voo e dependendo da economia, faz sentido sair de Goiânia ou de Brasília. São Paulo você tem 3 rotas, tem Guarulhos, Congonhas e tem Campinas. Dependendo de onde a pessoa está, qual o objetivo dela, mudar o aeroporto de origem ou de destino, ou acrescentar uma conexão, isso pode fazer sentido na economia, na estratégia do seu cliente. Mas lembre-se sempre que ele tem que ter disposição para isso. E vale a pena você conversar. Porque tem pessoa que fala, não, eu quero sair daqui e quero chegar lá naquele aeroporto, não muda isso, eu posso mudar os dias, mas ali não. E é importante você saber aonde que vai ser o compromisso da pessoa, se ela puder falar, qual região ela vai estar. Porque às vezes ela acha que Guarulhos é a melhor opção porque ela está acostumada com isso. Mas se você falar assim, olha, muda o seu voo para Congonhas, você vai estar mais próximo do seu objetivo, do seu compromisso. Você vai gastar um pouquinho mais, mas você vai economizar em tempo. Então, às vezes, isso pode fazer uma grande diferença. E também, quando você sabe onde é o compromisso da pessoa ou a intenção da pessoa, escolher o hotel facilita, porque você tem um filtro maior. Por exemplo, estou fazendo o planejamento de uma Eurotrip para um cliente que vai passar por 4 cidades. A gente precisa olhar 4 hospedagens distintas. E em cada cidade, essa pessoa ela tem um objetivo específico. Eu quer conhecer vários locais de turismo, né? Os pontos turísticos. Só que tem um lugar que a pessoa quer mais. Tem um lugar que é mais interessante para ela. E aí isso, você pensa por logística. Você abre o mapinha ali no Google Maps mesmo e vai olhando os lugares. Principais pontos turísticos aqui, o ponto turístico que ela quer tá aqui, o aeroporto está aqui, a estação de trem tá ali. E aí você vai tendo uma visão melhor do aspecto ali geral. Então, quando você estiver lá no programa de hospedagens, por exemplo, na Azul Viagens ou na Alacor, você tem como colocar na visão de mapa e já fazer esse filtro. Então, dentro das regiões que você já mapeou antes, tem esse filtro aqui de 5 hotéis. Com café da manhã, aí baixa para 4. Aí vai restringindo as opções até chegar na opção mais adequada que você vai propor para o seu cliente. Bom, escolhendo o programa ideal para emissão. Por que isso conta? Quantidade de milhas também. Às vezes você vai emitir pela Latam, vai estar 100 mil milhas. Pela Smiles vai estar 160 mil milhas. Voos bem parecidos, quando você olha para o sentido nacional, tem quase os mesmos voos, quase os mesmos horários. Aí você vai para os internacionais, por exemplo. Se você olha na Smiles e você olha no Azul pelo Mundo, pode ser que tenha o mesmo voo lá, quantidades de milhas muito parecidas ali, ou até iguais, mas a taxa vai ser diferente. Uma está cobrando uma taxa de voo que a outra não cobra, uma está mais cara, a outra está mais barata. Então, faz sentido comparar todo esse cenário de quantidade de milhas e valor de taxas. Também o outro cenário. Às vezes, um programa já não tem tanta disponibilidade quanto no outro. Você precisa de 5 passagens e em um tem 3 disponíveis naquela taxa e o outro tem 6. Então, é importante comparar. Mas o cliente não tem as milhas suficientes para emitir na Azul, as milhas dele estão na Smiles. O que você faria nesse sentido? Você pode ter a opção de comprar
no balcão para o seu cliente e depois vender as milhas dele no balcão. Dependendo da quantidade de contas e do acordo que você tem, você pode permutar entre as contas que você administra, de emitir o voo para o seu cliente em uma outra conta de outro cliente que já concorda com as emissões trocadas, né, no caso da venda de milhas, e um fica com débito e o outro fica com crédito. E lá no sistema Travel você pode gerenciar isso no módulo de gestão de contas, que você consegue organizar muito bem a quantidade de emissões, os CPFs e os créditos dos seus clientes lá. Agora, pensando em planejamento antecipado de viagens. Se o seu cliente quer viajar de executiva, a maior antecedência é o melhor cenário, porque as emissões vantajosas com milhas são poucos assentos liberados com milhas, já são poucos assentos de executiva por voo, então isso acaba rápido. Tem que monitorar com antecedência e tem que ter flexibilidade. Então eu sugiro aí de 12 a 11 meses de antecedência. As emissões internacionais, pensando em estratégia, tá? Isso aqui é estratégia. Pode ser que na prática algum ou outro tenha uma exceção que acontece diferente. Então, nas emissões internacionais, 210 a 150 dias de antecedência. E nas nacionais, de 150 a 90 dias. Vai de 5 a 3 meses e o outro de 7 a 5 meses. E por que eu digo exceção? Porque quando você vai considerar o planejamento, quanto mais um padrão você tem, melhor fica para você planejar. Então, no início, você considera assim, que a viagem executiva, 1 ano de antecedência, internacional, 7 a 5 meses, nacional, de 5 a 3. Esse é o padrão. Aí, quando você vai no detalhe, esse quer ir para Tailândia, esse quer ir para Maceió, esse outro quer ir para Orlando de executiva. Então, você já tem um detalhe. Aí você vai nos programas, vai nas plataformas, vai fazer sua pesquisa, vai no Google Flights, vai nos sítios aéreos, vai olhar em todos os programas para entender daquela rota em específico. Pode ser que você encontre uma boa emissão internacional com um mês de antecedência. Pode ser, isso já aconteceu e isso acontece. Mas a nível de planejamento, para você se organizar com mais tranquilidade na sua função de gestor de viagens e milhas, você pode basear nesse calendário para se programar e orientar o seu cliente. Qual é a diferença assim, normal entre viagens nacionais e internacionais? Até porque as estratégias elas não funcionam iguais, né? Nas viagens nacionais, por incrível que pareça, você pode ter uma oscilação de preços mais alta, principalmente em voos mais próximos, tá? Ou voos de feriado. Isso acontece com mais frequência do que nos voos internacionais. E as emissões nacionais geralmente são mais rápidas, o cliente aprova mais fácil, no programa de fidelidade ali você vai com mais fluidez. Agora, nas viagens internacionais, você pode ter uma dificuldade maior nas disponibilidades, porque são mais pessoas do mundo inteiro que estão ali naquela rota. Você precisa ter uma atenção maior referente à documentação. Por quê? Tem país que pede visto, tem país que pede o ETIAS, tem país que exige vacinas, então isso pode ser algo a mais a se fazer no destino. E você também, no programa de milhas, você precisa ter um conhecimento sobre as alianças aéreas. Por quê? A companhia aérea que está na OneWorld, por exemplo, as milhas dela são possíveis de emitir para outras companhias aéreas da aliança. Então, quanto mais você entende, mais você conhece das alianças aéreas, quais as companhias estão naquela aliança, como que funciona isso, mais fácil, mais rápido vai ser o seu planejamento. Por exemplo, você vai ver, essa viagem da minha cliente, ela quer ir com Copa Airlines. E aí você já sabe qual o programa de milha nacional que vincula facilmente a Copa. Então isso, com o dia a dia, você vai pegando e com o estudo também. Bom, um roteiro de um planejamento inteligente. Do que eu venho falar,
falando, né? Às vezes uma pequena alteração pode melhorar toda a viagem. Vamos lá. Goiânia a Orlando é a viagem do cliente. Ele sai de Goiânia e chega em Orlando. O principal, você vai olhar Goiânia a Orlando da forma como seu cliente olha Google Flights, Skyscanner ali. Eu oriento sempre pelo Google Flights porque parece mais opções, mas às vezes seu cliente ele vai olhar pelo Skyscanner. Antes de ter você como gestor, ele é acostumado a olhar pelo Skyscanner. Mas enfim, Google Flights, Goiânia a Orlando, você vai ter um valor. Joga para milhas, você vai ter outro valor. Vê as quebras de trecho, Goiânia-São Paulo, São Paulo-Orlando, São Paulo-Miami, Miami-Orlando. Olha todas as possibilidades, compara as tarifas de milhas, somada às taxas de embarque e, principalmente, disponibilidade do cliente. Tem cliente que não vai querer essa quebra de rota porque tem que pegar bagagem e despachar de novo. Tem cliente que, para ganhar R$300 de economia, tiraria a bagagem 10 vezes se for necessário. Então, é importante que você saiba o cenário do cliente, o que ele está disposto a fazer e saiba as diferenças de preço. Porque, às vezes, o cliente que não estava disposto a fazer isso, você pode falar para ele, por exemplo, olha, se você emite São Paulo a Orlando e separa Goiânia a São Paulo, deixando um intervalo aí de 5 horas do voo que chega em São Paulo até o voo que você sai de São Paulo para ir para Orlando, você vai economizar aqui o suficiente para emitir para mais uma pessoa ou para sobrar para sua próxima viagem. Então, isso são coisas que faz sentido você olhar, porque até aquela pessoa que não estava propensa para fazer uma quebra de trecho, ela pode considerar. Você fala, olha, você vai quebrar um trecho em São Paulo, é um aeroporto que você já está acostumado a fazer, você vai ter 5 horas ali, você pega uma sala VIP, você fica tranquilo, desfruta ali daquele momento e economiza milhas já para facilitar a sua próxima viagem. Mas você só vai saber disso se você olhar as opções. Então, considere as quebras de rota. A gestão de milhas e viagens ela vai muito além da passagem aérea, né? Então, se você sabe que o seu cliente vai ficar 5 dias em Miami a trabalho, depois ele vai ficar mais 15 dias em Orlando a passeio, você pode ter condições de sugerir um hotel melhor. Você sabe qual a região que ele vai trabalhar em Miami, você sabe qual os gostos dele, talvez você pode sugerir um padrão Ibis em Miami e um padrão muito acima em Orlando, que vai estar com a família. Então, você pode sugerir para ele, ao invés de pegar um transfer, pegar um carro, aluga um carro grande. O seguro viagens. E o seguro viagens, eu costumo dizer de 2 opções para o cliente. Se ele precisa do seguro para passar na imigração, ou se ele precisa de um seguro para ter uma cobertura real, caso precise. Por quê? Tem os seguros baratos e tem os seguros gratuitos das bandeiras de cartão de crédito. Então, se for só para passar na imigração, emite do cartão, não vai ter custo nenhum ali. Ele comprou já a viagem, pagou a taxa de embarque com o cartão. Ele tem esse direito através do cartão, e dependendo do cartão, tá? Qual que é a diferença? O seguro do cartão, se ele precisa de um respaldo, ele tem que arcar financeiramente com o respaldo necessário e depois o seguro reembolsa, fazendo ali os protocolos, anexando as comprovações, tudo certo. Você também pode proporcionar um chip internacional, que é algo baratinho, que é algo que dependendo do cartão também consegue gratuito. Passeios que o seu cliente vai fazer, está indo para Orlando, vai para Disney, vai para algum outro parque, então você pode ser a pessoa que já organiza tudo isso para ele e lucra em cima desses serviços menores dentro da gestão. Isso vai tanto aumentar o valor percebido do seu cliente com o seu trabalho, quanto aumentar o lucro na sua agência e você fideliza o cliente sendo a empresa que resolve o máximo de coisas na viagem, sendo a pessoa que facilita para que a viagem do seu cliente aconteça da melhor forma. E como é esse planejamento por perfil? Cada cliente tem as suas prioridades, cada viagem tem as suas prioridades. Então, nem todos focam 100% na economia. Lembrando que
Se ele entrou para a gestão de milhas, ele valoriza a economia como pilar básico. Agora, às vezes ele quer economizar não para gastar menos dinheiro, mas para poder ter uma viagem mais confortável, para poder ficar num hotel melhor, para poder viajar mais e conhecer outros países. Então, isso é muito importante nesse trabalho, que você entenda o perfil do seu cliente. Não só o perfil geral dele, mas o perfil da viagem. Como que você quer essa viagem? Como que vai ser a outra? Essa você vai sozinho? Essa é com família? Então, isso na verdade é o que mais vai importar para o seu cliente. Essa sua sensibilidade de perceber e entregar propostas adequadas para ele. Isso vai muito além de milhas. Quando você entender isso, você vai ver que a parte de milhas é o básico para o seu cliente. Um exemplo prático, né? Até do que eu já venho falando. A família com 4 pessoas, férias em julho, destino Orlando. O objetivo é economizar. Se ele vai em julho e você está seguindo o calendário de planejamento, até março ali você está ainda acumulando milhas, caso ele não tenha o suficiente. E sempre mirando ali as transferências com bônus para a companhia aérea que vai emitir. No caso, vamos considerar Latam. E você vai emitir com o máximo de antecedência, aproveitar as compras bonificadas para gerar mais milhas para os seus clientes, e é esse o cenário. E você, desde que definiu que o destino será Orlando, você já fez uma cotação, já está por dentro dos preços e você está vendo se está aumentando ou se está abaixando, para seguir as emissões. Então, se está muito alto, espera. Se está muito baixo, emite. Ou se está chegando próximo, já está correndo risco de só aumentar cada vez mais. Então, você, acompanhando desde o início, vai ter esse feeling de emitir ou esperar. O acompanhamento da viagem não termina na emissão. Depois da emissão, você continua acompanhando. Claro que o trabalho é bem menor. Você, quando emitiu a passagem aérea, colocou o e-mail da sua agência. Então, todas as alterações você é notificado. Se tem mudança de horário, você é notificado. O check-in, você faz, 48 horas de antecedência. O cliente precisou cancelar, você organiza, você vê as regras da companhia aérea. Se tem atestado, você abre o protocolo e procura o reembolso. Se precisa de um upgrade, por exemplo, pode dar lance na companhia aérea. Se ele tem status de fidelidade, pode ser lances gratuitos ali por trecho. Você traz essas oportunidades para o seu cliente. Às vezes é um stopover, por exemplo, em viagens com a Qatar Airlines, tem possibilidade de fazer stopover em Doha, que o cliente pode até ganhar o hotel pela companhia aérea, pagando uma taxa mínima. Então, são oportunidades que você leva para o seu cliente, que pode fazer muito sentido para ele. Quais são os erros comuns que a gente percebe nessa jornada? Emitir na primeira oportunidade. Tá, às vezes a primeira oportunidade é boa, mas às vezes você não sabe. Às vezes é preciso ter um volume maior de pesquisa e de acompanhamento para saber se de fato aquela emissão está sendo vantajosa. Não comparar os programas. Às vezes, como eu listei lá atrás, o programa X com o programa Y tem a mesma quantidade de milhas, só que um está pagando 400 de taxa, o outro está pagando 1.200. Então, isso pode acarretar em despesas maiores. Ignorar os parceiros internacionais. Isso também é um problema que pode custar dinheiro. Às vezes, por exemplo, vamos emitir o voo pelo programa da American Airlines, ele vai gastar muito menos milhas, mas são milhas muito mais caras. Aí seu cliente vai assim, mas eu vou ter que comprar essas milhas. Sim, ele vai ter que comprar. E você, como gestor, apresenta isso para ele. Porque às vezes ele comprar essas milhas vai sair mais barato do que usar as milhas dele. E aí você apresenta as possibilidades de vender as milhas dele e ele gerar esse retorno. E aí você analisa. Se vender essas milhas aqui, por exemplo, ele vai pegar R$ 2.600 para comprar o voo, que seria praticamente o mesmo, pequenas alterações, ele teria R$ 1.500 de custo. Teria assim, uma diferença de R$ 1.100, que é significativo para qualquer patamar.
Não considerar aeroportos alternativos, isso também pode ser algo que muda muito no tempo da viagem, na qualidade da viagem e no valor da viagem. Então é muito interessante, principalmente essas cidades que têm muitos aeroportos, tipo Miami, São Paulo, Londres. Então faz sentido olhar as companhias aéreas, aeroportos alternativos, as conexões, às vezes até com o exemplo de Londres. Você olhar a chegada e ver as conexões e de repente você pode parar em Lisboa e comprar o trecho pagante da última rota de Lisboa para Londres. Pode fazer muito sentido na economia, mas lembre-se, tem que estar alinhado com o seu cliente, porque essas estratégias envolvem, por exemplo, retirar bagagem e despachar novamente. Não planejar com antecedência, esse é um erro comum do cliente, tá? Muito mais do cliente do que nosso como profissional. Porque às vezes o cliente, ele em cima da hora vai te falar assim, nossa, eu precisava muito ir para Nova York. Quando? Mês que vem. Então isso acarreta muito trabalho e uma despesa muito maior que se ele tivesse se programado com antecedência maior. Mas isso pode acontecer, tá? Às vezes não é só erro de planejamento de antecedência, às vezes é uma viagem de oportunidade que surgiu, às vezes é uma viagem de urgência que surgiu também, mas falando de erro comum, às vezes o cliente ele já sabe que quer ir para a Copa do Mundo, mas não se organizou. E focar apenas no preço. Por quê? Por que isso é um erro comum? Às vezes, pagar R$ 600 mais caro na passagem aérea pode fazer o seu cliente economizar muito mais dinheiro. Por quê? Na conexão, ele pode ter despesas se ele não tem acesso de sala VIP ou se ele não tem tempo para acessar a sala VIP. E chegar por um aeroporto mais distante pode representar um custo de transporte maior, seja de transfer, seja de táxi ou Uber. Então, isso é nosso papel orientar o cliente nesses cenários. E como que a Travel te ajuda em todo esse cenário, né? Na Travel, no sistema Travel, você organiza o planejamento, a estratégia, registra os objetivos de viagem para não perder nada na memória da gente. Você controla o estoque de milhas do seu cliente, acompanha todos os clientes por promoções, você verifica se aquela promoção é boa para qual cliente seu. Você cadastrando tudo certinho, o sistema te entrega para qual promoção e para qual cliente aquela oportunidade está sendo boa. Você gerencia as solicitações de viagens, tudo em um painel organizado. Você compartilha as informações através do portal. Você pode disponibilizar um aplicativo para o seu cliente e ele receber as notificações lá. Ou ele pode acompanhar por conta própria, ou apenas ser um sistema que te dá uma base e você comunica com o seu cliente via grupo de WhatsApp ou ligação. Enfim, o que importa é que o sistema ele te ajuda a parametrizar e organizar todas essas informações de forma que você não perca nada na sua memória, no caderninho, na planilha. Ele centraliza tudo em um lugar só. E o principal, que eu diria nesse cenário, encontrar as promoções diariamente. Todas as promoções do universo de milhas são publicadas diariamente no sistema Travel. E aí você entra na parte de recursos e promoções e vai verificar a compatibilidade da promoção. Então, quando você vai para editar ou visualizar a promoção, ela vai te mostrar qual cliente é compatível. Se você cadastrou o cliente, a estratégia dela, configurou os alertas, o seu trabalho vai ser verificar se aquela promoção atende seu cliente ou não. Isso vale tanto para clientes já cadastrados, como negócio fechado, quanto para clientes que você está em prospecção. E se você está em dúvidas de como funciona essa prospecção, volte umas aulas e assista novamente o módulo de follow-up. Em conclusão, nessa aula a gente viu sobre como planejar uma viagem estratégica, como escolher o melhor programa para o seu cliente naquela viagem, como economizar usando milhas pensando em antecedência da data de voo e como agregar mais valor para o seu cliente, entregando uma experiência completa. Lembre-se,
Gestão de milhas, por mais que o principal benefício percebido que o seu cliente olha é na passagem aérea, você resolve ou pode resolver muito mais do que passagem aérea. Porque passagem aérea não é a viagem, é um item da viagem e envolve muito mais coisa que dá para você agregar valor, agregar lucro e experiências para o seu cliente. Você é o arquiteto dessas experiências. Até mais, nos vemos na próxima aula.